Eu gostaria de fazer uso de forma democrática desse espaço, porque, acima de tudo, eu acredito na democracia. E isso me traz a essa tribuna hoje. E nós precisamos garantir que todos os pensamentos possam se manifestar. Mas isso só pode acontecer se nós não entrarmos numa lógica do bem contra o mal e na lógica do ódio, da intolerância. Eu venho aqui me manifestar porque acredito que toda e qualquer manifestação ela é legítima. E, obviamente, aquelas pessoas que entendiam que deveriam estar ontem na rua protestando, assim o fizeram. Isso é democracia. Da mesma forma, aqueles que apoiam a presidenta Dilma e o presidente Lula têm o mesmo direito. E, assim, gostaria de registrar algumas questões que têm acontecido nos últimos dias e que têm nos preocupado muito. Uma delas foi a invasão de policiais armados numa plenária que estava acontecendo na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em Diadema. E nós temos, na verdade, que garantir que todos e todas possam se manifestar, seja nas ruas, seja em espaços fechados. O que aconteceu em Diadema foi lamentável. O próprio ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, o senhor Júlio César Neves, se manifestou contrariamente à ação da polícia. E registrou a seguinte afirmação: é algo inédito e precisamos saber de quem partiu a ordem. Isso é um risco à democracia. Em 1964 começou assim. Então nós tínhamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC uma reunião de sindicalistas, de militantes, que estavam usando do seu direito legítimo de se reunir e de debater o momento atual que o país vive. Uma parte aí, professora Josete. Se houver tempo na sequência. Não é possível que nós tenhamos o aparato do Estado utilizado para invadir um espaço onde as pessoas estavam simplesmente se reunindo e debatendo. E isso aconteceu no estado de São Paulo. Espero que a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo tome medidas efetivas no sentido de punir esta ação. Não é possível que nós passemos a ter uma lógica de criminalização. Há setores que fazem todo um movimento de criminalização do PT, da presidenta Dilma e do presidente Lula. Esse é o primeiro passo. Agora o próximo passo começa a acontecer, que é criminalizar os movimentos sociais de esquerda. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que aqueles que têm uma opinião diversa daquilo que a grande mídia coloca sejam criminalizados. Isso é o que nós esperamos. Que hajam medidas efetivas no sentido de impedir que novos fatos como esse venham a acontecer. Isso é ferir o Estado de Direito, isso é ferir a democracia no Brasil. A democracia já foi ferida na condução coercitiva do presidente Lula.
onde não havia mandato de segurança e onde, em nenhum momento, o presidente Lula se negou a prestar esclarecimentos. Nós não podemos deixar que essas ações continuem. E a gente gostaria que houvesse, por parte dos meios de comunicação, maior responsabilidade quando se trata de ações que podem sim levar a momentos de violência e de convulsão social. Nós, militantes que somos, eu, filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1990, não podemos ser criminalizados. E acredito que há setores conservadores que já começam a perceber que essa não é uma lógica que vai levar apenas à criminalização do PT, mas vai levar à criminalização de todos os políticos. Ontem, em São Paulo e em Brasília, tanto políticos ligados ao PSDB, como é o caso de Aécio Neves e é o caso do governador Alckmin, como Bolsonaro em Brasília, foram fruto de atitudes agressivas também. Então, eu acredito que os setores mais responsáveis começam a ver o que essa lógica do ódio está fazendo. A política não pode ser criminalizada. A política, sim, tem que ser passada a limpo. E todos aqueles que estão envolvidos em qualquer ato de corrupção precisam ser punidos. Desde que haja prova, desde que a legalidade seja respeitada. Nós não vemos a indignação de determinados setores, nenhum tipo de reação em relação, por exemplo, à denúncia feita pelo ministro do STJ no inquérito para investigar Beto Richa. Não há vazamentos seletivos nesse caso. Toda a questão da Receita Estadual, onde já há provas efetivas de determinados fiscais, não é tratada com a mesma agressividade, com a mesma violência, como é tratada quando se diz respeito ao Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos, sim, garantir que a política não seja criminalizada. Nós temos que fazer um debate amplo com toda a sociedade brasileira. Não podemos permitir que a sede da União Nacional de Estudantes, seja pichada. Não podemos permitir que o Instituto Lula seja pichado. Não podemos permitir que qualquer instituição nesse país seja ocupada e invadida. Isso é autoritarismo. Isso é o fascismo. E uma lógica de criminalização do PT está abrindo flanco para setores conservadores, ditadores e antidemocráticos. Então, eu espero que a nossa justiça e que todos aqueles políticos responsáveis de todos os partidos reflitam sobre isso. Uma parte, senhora professora. Na sequência. Gostaria ainda de colocar que nós, filiados ao Partido dos Trabalhadores, não somos bandidos, não somos uma quadrilha, diferente do que muitos dizem. Há corruptos? Há. E eu defendo que sejam investigados e todos aqueles que tiverem envolvidos sejam punidos, sim. Só que isso tem que ser uma ação conjunta. A Operação Lava Jato está sendo direcionada. Nós temos políticos de diversos partidos que foram delatados
e não se segue a mesma lógica que está sendo seguida para o PT. Aécio Neves foi citado mais de 5 vezes e até agora nenhuma ação foi tomada. É isso que nós somos contra. Nós queremos sim que todos aqueles e aquelas sobre os quais pesam suspeitas sejam investigados. E realmente, a partir do momento onde houver prova concreta, sejam punidos. O que não pode é se pré-julgar e punir de forma antecipada. Fazer uma pergunta, professor. Gostaria de dizer também que nós, os movimentos sociais, e eu continuo sendo alguém dos movimentos sociais, estou nesse momento no parlamento, mas a minha história no movimento sindical, no movimento das mulheres, nós queremos fazer esse debate franco e sincero com toda a sociedade. E não podemos permitir que ações golpistas sejam desconsideradas e sejam conduzidas por membros, tanto da Polícia Federal como do Judiciário. Nós queremos sim imparcialidade, nós queremos sim tratamento justo, correto e legal para todos e todas. Doa a quem doer. E agora gostaria de fazer uma fala. Continuo sim no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Não sairei do meu partido, porque eu acredito num projeto coletivo. Acredito que esse partido mudou o Brasil e os dados estão aí. Mais de 30 milhões de pessoas saíram da miséria. Hoje, países no mundo inteiro buscam conhecer o programa Fome Zero para saber como nós conseguimos isso. Procuram conhecer todos os aspectos relativos aos programas sociais que foram determinantes na construção de um país mais justo. Só uma pergunta, professora. Gostaria de dizer ainda que nós, com uma política de valorização do salário mínimo, fizemos crescer a renda daquelas pessoas que há séculos foram esquecidas no nosso país. Gostaríamos de dizer que criamos inúmeros campos de universidades públicas, dobramos o número de vagas nas universidades públicas, criamos os institutos federais, criamos o Pronatec, criamos o ProUni, onde incluímos muitos daqueles filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, filhos das empregadas domésticas, dos operários da construção civil, que hoje podem fazer a universidade. Não fizemos tudo, não. Há muito que se fazer e cometemos erros. Mas não podemos deixar que aquilo que foi feito por esse partido, pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, seja esquecido. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, 15 de março, hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara.